Olá, a graça e a paz do Senhor seja com você, meu irmão, seja com você também, minha irmã. Eu quero compartilhar mais um entendimento bíblico com vocês e hoje nós vamos falar sobre o valente, bem armado que guarda em segurança os bens de sua própria casa, mas sobrevindo o mais valente, despoja esse valente que estava confiando na sua armadura, na sua defesa. Esse mais valente ele vem e despoja os bens dele. Nós vamos entender por que o Senhor Jesus ele falou essa parábola, ele montou essa parábola, e ela vai estar relacionada também com o entendimento que Paulo teve do Senhor Jesus, da própria vinda do Senhor e do que ele iria fazer quando ele entregasse a sua vida por nós e depois ressuscitasse. O apóstolo Paulo teve esse entendimento e também vai estar conectado com os profetas, basicamente com Isaías, no famoso capítulo 53, que todos nós conhecemos. Então, quando um ladrão ele vai roubar, furtar e arrombar uma casa, ele vai procurar os bens mais preciosos. Ele vai procurar coisas de valores, coisas para ele vender. E nós vamos ver esse entendimento, o que o Senhor Jesus estava falando, querendo mostrar a respeito dos bens que esse valente que estava guardando os bens da sua própria casa, esse valente é bem armado, vem outro mais valente que ele, e vamos ver quais tipos de bens esse valente ele está despojando esse outro. Vocês vão entender por que o Senhor Jesus estava falando desses bens. De uma hora ele se coloca como um que vai despojar também. Quero que vocês prestem atenção, vou mostrar para vocês na tela do computador. Lucas capítulo 11, do 21 e 22 só. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então a gente sabe desse contexto aqui, o Senhor Jesus falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, mas aqui nessa parte aqui principal, a gente dá para tirar o entendimento que ele quis passar para a gente. Tem um valente que está guardando seus bens e vem outro mais valente ainda. Esse texto ele está falando explicitamente que o Senhor Jesus vem e vai despojar a casa e o reino do maligno. Vocês sabem, sim, o Senhor vai despojar, vai tirar os bens que o maligno estava guardando. Mas que bens são esses? Já adiantando que são todos aqueles que o Pai conheceu antes da fundação do mundo e que haveria de crer no Evangelho, haveria de crer no seu próprio Filho, através da pregação do Evangelho. Então, estes bens que o Senhor vai despojar, somos nós. É o povo dele. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor disse que haja luz, e ele disse que é bom? Das trevas, ele disse que surgiria a luz. Ele fez a separação das trevas e da luz. Entendeu? Ele está falando disso. Ele veio como luz a esse mundo para tirar aqueles que estão em trevas, tirar os que estão em trevas, para serem transportados para o seu reino de luz. Então, vamos olhar aqui em Colossenses 2, verso 15, o que o Paulo também fala a mesma coisa. Qual o entendimento do apóstolo Paulo sobre isso? O 2, verso 15. Não precisa pegar todo o contexto, não. O verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses principados e potestades aqui, ele não está falando necessariamente dos principados e potestades celestes, dos dominadores deste mundo, né? Os dominadores da maldade. Ele está falando aqui, esses principados e potestades são os governantes das nações, os que têm ah, são os reis, os imperadores. Então o Senhor ele despojou do império deles, veio quando ele morreu e ressuscitou, ele despojou de todas essas terras, de todos esses impérios, despojou da autoridade deles, da mão deles,
tirou o senhorio deles e passou para ele mesmo. Ele despojou os governantes, os reis, os imperadores, no qual nós estávamos sendo seus servos, entende? É isso que ele está falando. Nós éramos servos desses imperadores, desses reis, desses governantes deste mundo. O Senhor tirou deles essa autoridade e nos levou, despojou. Esses são os bens que o mais valente despoja o outro valente que confiava na sua armadura, na sua casa, no seu forte. Então, esse despojamento que o Senhor Jesus fez, ele despojou principados e potestades. É claro que nós sabemos que por trás destes homens, que são investidos de autoridade, e que assim foi, Deus permitiu que assim fosse, é claro que por trás deles está todo esse domínio das trevas, que são os principados e potestades também celestes. Eles governam este mundo. Mas os homens, ele está falando aqui que o Senhor Jesus ele despojou esses homens do domínio dele. Entendeu? Nos tirou do domínio destes homens. Isso é o despojar principados e potestades e expôs ele ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, assim que o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro no sentido de ele não pegou o Sheol e foi levando cativo o Sheol. Não, não é esse o entendimento. O entendimento é ele despojou os principados e potestades e levou o cativo o cativeiro, é que ele nos libertou. O Senhor nos libertou do cativeiro do pecado, da escravidão ao qual nós servíamos o pecado. Nós éramos servos do pecado, fazíamos a vontade da nossa carne e da nossa mente carnal. E éramos servos do pecado, assim sendo servos de Satanás. O Senhor ele nos libertou deste cativeiro e levou cativo esse cativeiro. Agora, mesmo estando aqui, na nossa carne, ainda vivendo na carne, nós, por termos recebido o Espírito Santo, podemos viver vida de ressurreição e agora nós somos livres. Nós somos livres do pecado e servos do Senhor. Compreende? Livres do pecado, mas servos do Senhor, para servirmos a justiça. Está ficando bem claro o que é despojar principados e potestades? Tem mais um texto para complementar em Isaías 53. No finalzinho do capítulo aqui, vocês vão entender. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu lhe darei muitos como a sua parte. O que ele está falando? O Senhor ele vai entregar esses como quinhão, como parte, como propriedade do Senhor Jesus. O Pai vai entregar muitos. Ó, eu lhe darei muitos como a sua parte. O Senhor vai entregar esses que foram despojados dos principados e potestades como quinhão, como propriedade do Senhor Jesus. Nota que ele falou muitos, porque vão ser aqueles que vão crer na sua palavra. Mas todos, os crentes e os não crentes, todos se dobrarão aos pés do Senhor Jesus no dia do juízo. Todos se dobrarão, porque o Senhor ele é Senhor de todos, dos vivos e dos mortos. Mas aqui ele está falando especialmente daqueles que foram despojados desses principados e potestades, aqueles que o Pai conheceu antes da fundação do mundo e que revelou seu Filho. Tem que chamar eles, né? Tem que chamar eles através do Evangelho e tirar nós desse império de trevas. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Aqui, ó. Aqui que estava mostrado. E com os poderosos repartirá. Aqui, ó. Repartirá ele. Repartirá os despojos. Então o Senhor vai repartir com os poderosos esse despojo que somos nós. Então, olha para você ver. Eu peguei a parábola que o Senhor montou, eu levei vocês para Colossenses, no capítulo 2, que Paulo tem esse entendimento do Senhor despojando os principados e potestades, e aqui a gente vê no capítulo 53 de Isaías isso se cumprindo. A profecia que dá origem a toda esses textos que eu mostrei para vocês. O Senhor vai entregar muitos como quinhão, como parte e propriedade para o Senhor Jesus. Então, o estudo de hoje ele é só esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo.
Se vocês tiverem gostado, compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Se não tiverem inscrito, considere também inscrever no nosso canal. E nos vemos até o próximo vídeo. Shalom!